E aí, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, do QBB Advocacia, tudo bom? Tudo legal? Vamos gravar aqui o QBBcast número 19 da primeira edição, da primeira temporada do QBBcast. Estou aqui com o Axon, eu sou Caio Vitor e hoje a gente vai falar sobre financiamento das campanhas eleitorais de 2020. Tá longe, né? Não, tem novidades, tem decisão quente do Congresso e a gente vai comentar aqui. Beleza? Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários que a gente responde aqui durante a gravação, beleza? Vamos lá começar, né? Vamos. Deixa eu dar um silencioso aqui também. Começa agora o QBBcast, o seu podcast com conteúdo jurídico, Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia. Olá a todos que acompanham o QBBcast, eu sou Axon Freitas e ao meu lado está o advogado especialista em direito eleitoral Caio Vitor Barbosa. Hoje a gente vai falar sobre financiamento de campanha eleitoral. Não tá longe, né, Caio? Oi, Axon, oi, ouvintes do QBBcast. Não tá longe, viu, Axon? Já tem novidade do Congresso, as coisas já estão começando a ser discutidas, já batidas, já tem regras para a gente discutir com o nosso público. Perfeito, vamos começar falando aqui sobre esse tema. Você que tem alguma dúvida, sugestão para o nosso escritório, pode mandar para contato@qbb.adv.br e você também pode ficar ligado no nosso site, que lá tem muita novidade, artigo, e-book e tem também vários QBBcasts também para você ouvir. Então vamos falar sobre esse assunto. Caio, para a gente começar falando sobre esse assunto, vamos falar da importância, né, do financiamento de campanha eleitoral, que é muito importante para os candidatos que estão chegando aí para disputar essas eleições de 2020. Sem dúvida, Axon. Assim, campanha custa, querendo ou não, envolve pessoas, trabalho, etc. Mas também tem a questão financeira, que é muito importante e tem novidade vindo do Congresso Nacional e os pré-candidatos, as pessoas que vão disputar as eleições de 2020, já precisam ficar antenadas para correr na frente no processo eleitoral. Perfeito. Caio, existe uma proposta da LDO que prevê o aumento em dobro do fundo para custear as campanhas eleitorais de 2020. A gente foi pego com essa notícia nessa semana. E o que se trata esse LDO de forma objetiva, Caio? É isso mesmo, Marcos. Nessa semana houve um primeiro encaminhamento sobre a votação da LDO. O que é a LDO? São a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são votadas um ano antes, né, no primeiro semestre, que é para fixar as regras que vão valer para o orçamento do ano seguinte. Então agora estão sendo discutidas as diretrizes do orçamento que vão ser fixadas do orçamento para o ano 2020. Ainda vai vir a LOA, a Lei do Orçamento Anual, para fixar em si o orçamento de 2020. Mas essa Lei de Diretrizes ela estabelece as regras e já tem uma questão muito importante em relação à campanha, o financiamento das campanhas eleitorais de 2020. Por quê? Porque o relator da matéria, o relator no Congresso, ele encaminhou para ampliar os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na eleição de 2018, houve uma destinação de recurso público do orçamento da ordem de 1,7 bilhão. E a imprensa está relatando que esse aumento encaminhado pelo relator da LDO, ela pode ampliar esse recurso em relação a 2018 em 2 bilhões, ou seja, mais do que dobrar os recursos que foram aplicados nas eleições de 2018. Perfeito. Caio, a reforma eleitoral de 2017 trouxe também modificações quanto ao financiamento de campanha. Essas modificações já passam a valer também nessa campanha de 2020. Isso. Inclusive tem uma questão, Axon, que é muito importante, porque vai ser, nas eleições de 2020 serão as primeiras a aplicarem a questão do limite no autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? São as doações que são realizadas pelo próprio candidato para a sua campanha. Nas eleições de 2020, pela primeira vez, vai ter um limite para essas doações do candidato para a sua própria campanha. Ele só vai poder doar 10% do que ele arrecadou no ano anterior. Ou seja, em 2020 o candidato só vai poder doar para si
10% do que ele arrecadar em 2019. Então, obviamente, se o Congresso não alterar essa regra, mas estamos aí, precisa ser aprovado até finalzinho de setembro, início de outubro, então não sei se vai ter tempo de alterar essa regra, e a própria votação da LDO já deu indícios dessa regra não ser alterada, então vai ter essa inovação. E por isso mesmo que eu creio que a classe política está aumentando esse financiamento público das campanhas. Porque como vai ter uma limitação das doações do próprio candidato para a sua campanha, então a classe política certamente está discutindo uma alternativa para o financiamento das campanhas eleitorais de 2020. Perfeito. E como é que funciona esse autofinanciamento? Esse autofinanciamento, Axon, até as eleições de 2018, o candidato poderia fazer as doações para a sua própria campanha até o limite de gastos permitidos pela legislação eleitoral. Em 2020, não. Vai ter esse limite de que o candidato só vai poder doar 10% do que ele arrecadou no ano anterior. Como é que é distribuído esse fundo de campanha? Esse fundo de campanha ele tem algumas regras. Ele é distribuído proporcionalmente, a grande parte, de acordo com a representação dos partidos políticos na Câmara dos Deputados. Então, quem tem mais deputados, quem teve mais deputados eleitos na eleição de 2018, vai ter mais fundos do recurso do financiamento, do Fundo de Financiamento Eleitoral de Campanha, que é diferente também do fundo partidário. Então, são dois fundos alimentando as campanhas, dois fundos de origem pública, de recursos de origem pública, alimentando as campanhas eleitorais. Cara, tem muita gente nova entrando nas eleições de próximo ano, já se apresentando hoje como pré-candidato, e muita gente ainda está um pouco leigo nessa área de política. E como é que faz esse acesso a esses fundos partidários? Isso é direcionado pelo TSE, o Congresso define quais são os parâmetros, mas é o TSE quem encaminha esses recursos para os órgãos nacionais, e os órgãos nacionais, primeiro, tem que definir as regras de distribuição dentro dos estados e dos municípios, o TSE aprovando, tendo essas regras aprovadas, o TSE encaminha no período eleitoral para que os partidos possam executar nas eleições, os órgãos estaduais e municipais. Ele precisa fazer algum tipo de requerimento? Na época da campanha, só as mulheres que precisam requerer para justificar, porque tem uma destinação também que mesmo desses fundos de financiamento de campanha e de fundo partidário, tem que ter uma destinação de 30% para as mulheres, pelo menos 30% para as mulheres, em virtude da cota de gênero. A gente diz 30% das mulheres, mas 30% dos gêneros masculino ou feminino. Tem que ser destinado para esse mínimo para cada tipo de representação. E o bom é a gente pegar um gancho desse assunto de fundo de campanha, porque a gente também está vendo aí a questão das candidaturas laranjas, que a gente já falou em outros podcasts. O pessoal pode aí se aproveitar disso aí, mas ficar atento, porque a justiça está bem em cima disso também, né, Caio? Isso, a gente já falou até no QBBcast, se o ouvinte quiser ir no nosso site, e no Spotify, tem lá falando sobre isso. E há um cerco cada vez maior da Justiça Eleitoral em fiscalizar essa questão das candidaturas laranjas, principalmente femininas, porque há um incentivo da legislação à participação das mulheres, mas há uma certa resistência da classe política ainda em implantar essas inovações da Justiça e da legislação eleitoral. Então, ficar atento, porque isso pode gerar cassação de mandato, perda de mandato, pode gerar crime eleitoral. Então, não é um faz de conta, não é para ser um faz de conta, e a justiça está aí para fiscalizar. Perfeito. Caio, a gente, para finalizar aqui o nosso QBBcast, como é que funciona na pré-campanha? Como é que ele precisa prestar conta? O que é que ele precisa fazer antes da campanha? Essa é uma dúvida muito recorrente, Axon, para a gente que atua na área eleitoral. Durante a pré-campanha, eu vou ter que prestar contas ou não dos eventuais recursos que eu utilizar antes da campanha. Obviamente, primeiro, não tem campanha eleitoral antes do dia 16 de agosto do ano eleitoral. O que há é uma pré-campanha, mas são atos bem diferentes. Eu creio que a gente até já falou sobre isso também, de que
houve uma ampliação da liberdade de expressão, de comunicação dos pré-candidatos, mas não se confunde com os atos de campanha. Agora sim, ele permite sim que você, dentro da sua liberdade de expressão, efetue gastos, é natural. O que é vedado? Primeiro, você abusar do poder político. O que é abusar? É você usar de forma exacerbada o poder político e econômico. E aqui a gente está tratando da questão econômica. Abusar do poder econômico. Então, se você utilizar gastos em excesso, tem até um vídeo no nosso site também que a gente fala sobre isso. Se você usar recursos em excesso mesmo na pré-campanha eleitoral, você pode ser penalizado e cometer e vir a ser penalizado com inelegibilidade, sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral. Mas assim, você não precisa prestar contas desses recursos que são aplicados dentro da sua liberdade de expressão, dentro dos limites estabelecidos pela lei, para você manifestar a sua liberdade de expressão. Aí tem também aquela questão do outdoor, que a gente até já tratou aqui também, que são meios vedados. Os meios que são vedados durante a campanha eleitoral... As redes sociais, né? As redes sociais não são vedadas, elas são permitidas de ser utilizadas. Mas o outdoor em si, ele é vedado porque ele é vedado durante a campanha eleitoral, então também é vedado no período de pré-campanha eleitoral, se for para promover, fazer promoção pessoal e etc. A gente tratou disso num episódio específico aqui do QBBcast. Então, ficar atento para não praticar nenhum ato que seja vedado durante a campanha, também na pré-campanha eleitoral, porque se for vedado lá, também vai ser considerado vedado na pré-campanha, e isso pode gerar também inelegibilidade, cassação de mandato e prejudicar os futuros políticos dos pré-candidatos. É isso, né, Caio? É isso, e a gente aí fica à disposição. Acompanhem Políticos do Brasil, acompanhem o QBBcast, que a gente tem conteúdo aqui de qualidade para que vocês possam ficar por dentro das regras que vão balizar, orientar as eleições de 2020. Perfeito, como o Caio falou, quem quiser ter acesso a esse e outros conteúdos, só acessar o site do QBB Advocacia, conteúdo jurídico de graça, é www.qbb.adv.br, lá tem artigo, tem e-book, também tem os podcasts para você acessar, tanto no site que você consegue ver, como também na plataforma Spotify. Para você, desejo um ótimo dia, uma ótima noite, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Quanto tempo? 10 minutos. Foi legal. 12 minutos. Pessoal, obrigado aí por acompanhar a nossa live. Vai ficar aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Depois a gente vai lançar no canal do YouTube também do QBB Advocacia. Ainda hoje. Valeu, pessoal. Valeu.